Poder. Poder é um conceito já conhecido por você, ou por mim, ou por qualquer outra pessoa que viva no mundo. Seja ele poder para atacar alguém, ou para controlar alguém, ou qualquer tipo de poder em geral. E em Chainsaw Man em específico, nós temos a própria representação e metáfora do que significa poder de fato para o criador dessa história. E essa representação carrega esse mesmo nome em si. Power, a personagem mais maluca e uma das mais populares de Chainsaw Man. Hoje nós vamos falar sobre ela, então, bom, esse vídeo vai ter spoilers, spoilers do arco de desenvolvimento da Power, spoilers do personagem dela em si, então, é isso. Senta aí, vem comigo. Se você leu ou assistiu Chainsaw Man, você sabe que, indefinidamente, Power é a personagem mais popular da obra. E isso é claro se você der uma olhada em posts da internet, né? Ela já ficou em primeiro lugar em pesquisas de popularidade e também é a personagem mais reconhecida junto com a Makima, mesmo para pessoas que nunca encostaram no mangá em si. O criador da história de Chainsaw Man, Fujimoto, é uma pessoa extremamente centrada em criar personagens em cima de conceitos simples e tentar trabalhar esses personagens em cima de conceitos. Como por exemplo, o personagem da Makima, que eu já fiz um vídeo aqui no canal, é criada inteiramente em cima do conceito de controle, manipulação e etc. Power é criada em cima do conceito de poder, assim como o nome dela significa poder em inglês. E para iniciar esse vídeo, bom, vamos pensar em um conceito simples na realidade. O que significa poder para você? Para por alguns segundos e pensa nisso. Agora sim, vamos começar. Poder é uma coisa extremamente conhecida no nosso mundo, isso como eu já falei lá no começo do vídeo, e por conta disso, jovens, nós podemos definir poder em diversas coisas, formas e de diversos jeitos diferentes. Eu tenho certeza que você deve ter pensado em um conceito de poder que as pessoas que também estão assistindo esse vídeo em outros lados aí do Brasil e da internet não exatamente pensaram. Então, bom, por nós conhecermos diversas formas de poder, existe algo que todo ser humano também sabe por meio de experiência própria em si. E isso é o seguinte: pessoas que se gabam muito dos seus poderes provavelmente são os famosos cão que ladra muito, mas não morde. Se você se gaba muito dos seus poderes, talvez você não seja tão poderoso assim, não é? É nesse conceito aí que a Power é criada inicialmente. Agora sim, vamos começar a falar sobre a personagem. Dentro do anime de Chainsaw Man, Power é a possessa do sangue, um mundo onde os demônios são basicamente criados pelo medo das pessoas do que elas têm de alguma coisa. E se pegamos em base o nosso mundo, praticamente 4 a 5% da população mundial tem fobia ou medo de sangue, o que inicialmente, fora o resto das pessoas que também não gostam de ver sangue em outros lugares, etc., o que inicialmente já faz com que Power tenha nascido como alguém muito forte. Ela foi capturada algum tempo depois do seu nascimento por alguém mais forte que ela, basicamente a Makima. Lá, Power foi drenada dos seus poderes máximos, que em vários momentos da obra aprendemos que quanto mais sangue ela drena, mais forte ela fica. E caso ela tivesse sido deixada com seus poderes originais, ela é uma pessoa absurdamente forte, capaz não apenas de manipular o próprio sangue em si, mas no mangá já vimos ela no seu máximo de poder manipulando o sangue de outras pessoas, sendo um poder extremamente roubado. Mas inicialmente, tudo isso é descartado, visto que ela é constantemente drenada para poder trabalhar na segurança pública a mando da Makima. Pouco tempo depois disso, ela acaba conhecendo o Denji, eles se tornam parceiros, amigos, e pouco tempo depois eles já são muito amigos. Power tem um desenvolvimento muito interessante na história, e falar sobre esse desenvolvimento em si é falar sobre o que significa poder para o criador da história e que tipo de mensagem ele gostaria de passar pra gente a respeito da própria Power em si. E para poder começar esse conceito, eu diria pra vocês que o desenvolvimento da Power, ele começa com um arco onde eu poderia descrever pra vocês que a Power, ela poderia ser chamada de poder covarde, basicamente, que é um nome que eu acabei de inventar agora, mas deixa eu tentar explicar aqui. O poder covarde poderia ser representado para vocês como a capacidade de você destruir ou exibir força sobre algo que você sabe que não tem a mínima chance contra você. Tipo, não é você demonstrar poder para poder lutar contra alguém pareado, ou então você demonstrar poder e coragem para lutar contra alguém mais forte que você. Não, é literalmente você enfrentar um personagem que não tem chance alguma contra você. Exibir poder é tipo você dar uma surra numa criança e achar que você é forte por causa disso.
No início de Chainsaw, Power representa esse tipo de poder em si. É tipo um poder opressor, basicamente, sabe? Usado pra oprimir aqueles que são mais fracos que ela. Existe um capítulo muito interessante que nos mostra esses fatores, basicamente, e que explicam bastante o personagem da Power, que é um capítulo extra do mangá, que ele mostra pra gente dois fatos em específicos. O primeiro delas, que eu acho engraçado, é uma curiosidade, que fala que a Power gosta muito de lutar com formigas, porque, obviamente, formigas são muito mais fracas que ela, e a Power gosta de matar coisas que são mais fracas que ela. Logo depois dessa curiosidade em específico, Fujimoto deixa um detalhezinho que é engraçado, dizendo que a Power, na verdade, é uma pessoa covarde. E isso é uma coisa interessante. Ela demonstra coragem e confiança em alguma coisa apenas quando ela está enfrentando coisas que ela tem certeza que são mais fracas do que ela. Justamente por conta disso, Power nunca luta quando ela não tem certeza que consegue vencer. Isso porque Power não tem um motivo pra lutar. Por exemplo, em alguns episódios atrás no anime, a gente teve todo um conceito de lutas incríveis, onde o Denji quase foi morto, onde a Himeno morreu e etc. E o que a Power fez durante toda aquela luta, aquele confronto? Ela fugiu. Ou então nós podemos pegar a relação dela com outros personagens para poder exemplificar mais ainda a situação. Quando a Power fala com pessoas que são superiores a ela, como Denji, ou até mesmo fala com a Makima, aquela pose incrível dela de superioridade desaparece. Mas quando ela fala com outras pessoas, como por exemplo a Kobeni no mangá, ela fala de uma forma super alta, com confiança e ignorante. Isso porque ela consegue exercer essa personalidadezinha engraçada dela. Então, o que a Power é inicialmente, ela é esse conceito do poder covarde. É como se ela pudesse ser um personagem forte. É isso que o Fujimoto quer passar pra gente no início. A Power quer ser alguém forte, mas falta algo nela pra que ela seja poderosa de verdade. Porque apesar dela de fato ser um demônio que deveria ter grandes poderes, ela ainda é uma pessoa covarde. E isso justamente porque ela luta sem sentido. Ela não luta por uma razão, por uma pessoa ou por um sentimento. Ela não luta por nada. Então, ok, vamos seguir essa linha de raciocínio e ver como o personagem dela vai se desenvolver conforme a obra for passando. Existem dois personagens que são basicamente muito importantes pro desenvolvimento da Power, esses em específico que são Denji e o gatinho dela, o Miauzinho, que é aquele gatinho que ela encontra lá no começo da história e tal. Vamos começar pelo Miauzinho em específico. Quando a Power conhece o gato, ele é magrelo, seco e tá pra praticamente morrer de fome. Ela acaba alimentando o gato e mantendo ele como uma espécie de parceiro. Ela tranquilamente poderia ter massacrado aquele gato, por sinal, visto que ele era mais fraco, e isso é uma coisa que a Power gosta de fazer. Mas ela acabou tendo aquela ideia de tentar criar o gato pra poder matar ele mais tarde e tal, e na cagada, ela acabou fazendo algo que faria com que ela evoluísse minimamente no início, reconhecendo o significado do sentimento de afeto, ao qual ela nunca tinha tido acesso. E isso, pra Power, é muito importante. Se importar com uma outra vida e lutar por uma outra vida é o que inicialmente começa a levar ela pro caminho da força. Mais pra frente, Power conhece Denji, e eles rapidamente se apegam muito um ao outro, se tornando melhores amigos, e muitas pessoas acreditam que pra Power, até um pouco mais. Existe um questionamento meio engraçado que o público faz a respeito de Chainsaw Man, que é essa estranha relação do Denji e da Power. Tipo, muitas pessoas se perguntam, eles são só irmãos? Tipo, eles têm uma relação de irmão mais velho e irmão mais nova? Ou de fato, parece que eles têm alguma relação um pouco mais romântica mesmo? Tentando explicar aqui meu ponto, visto que esse é um vídeo sobre a Power, eu vejo o desenvolvimento dos dois da seguinte forma. O Denji em si como personagem, ele ao longo da história passa a considerar a Power como uma irmã mais nova, literalmente uma parte da família mesmo, mas a Power parece enxergar ele como talvez algo a mais. Vamos explicar um pouquinho isso pra poder fazer um pouco mais de sentido, tá? Vamos lá. No início da história, depois que o Denji salva a Power, basicamente, né? Nos primeiros episódios, ele acaba salvando ela e salvando o gatinho dela. Depois desse ponto, a amizade dos dois personagens começa a se desenvolver muito rapidamente. E a partir daqui, boa parte do simbolismo dos dois é muito de uma relação romântica, por mais que seja só pelo lado da Power e não pelo lado do Denji em si. Existe uma cena em específico, que é uma das mais populares que a gente teve nessa temporada, basicamente, que é logo depois que o Denji salva o gato e a Power deixa o Denji dar aquela famosa apalpada, né? Nessa cena em específico, poucas pessoas percebem, mas a Power tá usando uma camiseta do 76.1, que é basicamente a rádio japonesa do amor. Em vários capítulos depois, inclusive, Denji se apaixonou por uma personagem do mangá, que eu não vou spoiler muito aqui, que se chama Rise. A personagem da Rise morre, mas o Denji tinha até comprado flores pra poder dar pra ela e tudo mais, porque ele gostava de fato dela. E esse é em específico um capítulo que a Power volta pro mangá. Ela tinha ficado alguns dias e alguns capítulos fora da obra,
obra. No entanto, quando ela volta, ela acha que as flores são pra ela. E aí o Denji acaba comendo as flores no final de tudo. Denji especificamente sempre come também as comidas que a Power não gosta, tipo vegetais e essas coisas. E após o arco do Demônio da Escuridão, quando a Power fica completamente traumatizada, Denji é quem ajuda a tomar conta da Power e ajuda ela a lidar com o seu trauma. Ele inclusive perde uma viagem que ele queria muito fazer, onde ele iria viajar com a máquina e tudo mais, mas ele perde essa viagem apenas pra poder ficar com ela. Nessas cenas em específico, jovens, eu acho que a gente pode ver claramente como Denji em específico trata a Power como uma pessoa da família. Claro que existe aquela clássica falação de putz, mas eles tomaram banho juntos, eles dormiram muito perto, etc, etc. E, bom, eles não são necessariamente irmãos de sangue, e isso é justamente um questionamento que o próprio Denji faz em si. E eu acho que essa cena é muito mais engraçada se vocês perceberem o contexto dela totalmente. Tipo, o Denji passa todos os momentos onde ele toma conta da Power, quando ela tá traumatizada, pensando em como ele não sente absolutamente nada ao fazer aquilo. Sendo que, em teoria, de acordo com a cabeça dele, de que ele queria tanto pegar várias meninas e tal, ele deveria estar felizaço, mas não. Os sentimentos que ele tem pela Power não são sentimentos de amor. Apesar de que a gente pode pensar que a Power, sim, tenha sentimentos muito fortes pelo Denji e se apegue muito rápido a ele. É engraçado pensar na relação desses dois personagens em si, porque ela é literalmente a relação de amizade mais profunda que nós temos dentro da obra. Denji, Power e Aki seriam, entre aspas, a relação mais popular que a gente tem dentro de Chainsaw Man, Denji e Power inclusive, mais popular ainda. Mas no mangá, a gente não tem 500 milhões de momentos onde o Denji e a Power são extremamente próximos, etc. Porque o Fujimoto, o criador da obra de Chainsaw, basicamente, ele trabalha com momentos mais pequenos, mas que tem uma simbologia muito forte. Existem dois momentos da obra, cara, que eu acho que representam muito bem a relação desses dois personagens em si. E um deles, que eu acho que é o mais importante entre todos, é o capítulo 81. Em específico, a cena onde a Power é morta. Eu acho que a parte que ninguém presta atenção nessa cena é o que acontece antes dela. Power é um demônio que constantemente diz que odeia pessoas e que o Denji é basicamente só um parceiro dela. Mas no capítulo 81, mesmo que o Denji não tenha chamado ela pra alguma coisa ou tudo mais, ela aparece na porta dele com um bolo de aniversário, sendo que nem a máquina ou o próprio Denji tinham lembrado disso. Ou seja, por mais que você não veja uma simbologia muito grande nessa cena, a Power foi a única que lembrou do aniversário do Denji, mesmo quando nem ele lembrou. A esse ponto da história, eu acho que já é muito possível dizer que os dois eram extremamente próximos. Isso também é mostrado com paralelos que acontecem depois. Power atinge o ápice do arco dela depois que ela, entre aspas, teria quase que morrido, né? Depois de alguns capítulos que ela supostamente teria morrido, ela retorna com todo o seu poder como o demônio do sangue e enfrenta a máquina por um tempo. É interessante notar que mesmo que a Power tenha voltado com todo o seu poder máximo, ela ainda assim não consegue escapar do controle mental da máquina. A máquina ainda consegue controlar a Power mentalmente, mas um capítulo depois disso, ela faz o impossível. Ela quebra o controle mental da máquina. Em teoria, ela teria se tornado uma pessoa extremamente forte ali. E o que ela faz quando ela quebra aquele controle mental é justamente o que eu tinha falado pra vocês lá no início. Ela usa um poder verdadeiro, ela se lembra de algo, ela luta por algo, mas especificamente ela se lembra do Denji, do que ela tá lutando, do porquê ela tá desafiando a máquina. Ela tá desafiando a máquina porque o Denji não pode morrer, porque ela não pode deixar o Denji morrer. E quando ela faz isso, ela se torna verdadeiramente forte. Ela entende o que é poder de verdade. E essa é uma baita de uma conclusão pro arco e a história do personagem. Mas enfim, jovens, bom, esse é basicamente o vídeo. Tinha mais uma cena que eu ia falar, inclusive, que é uma cena que eu acho que mostra bastante como os personagens se gostam muito em si, que é basicamente a cena onde a Power literalmente morre mesmo e ela acaba conversando com o Denji um pouco antes dela morrer. E essa cena em específico é engraçada porque a Power pergunta pro Denji se ele não vai querer fazer mais nada da vida e se ele nem vai querer voltar a viver mesmo porque ela vai morrer, e ele diz que sim. Por mais engraçadinha que essa cena seja, é bem triste saber que, tipo, o Denji desconsiderou viver quando a Power morreu. Tenso pra caramba, né? Mas enfim, bom, basicamente é isso, jovens. Muito obrigado por ter assistido. E é claro, lembrando pra vocês que esse mês lançou o capítulo novo do meu mangá, então pra quem tiver interesse de dar uma olhada lá, é um mangá de mistério, muito bom, muito zica. Obrigado por ter assistido e até mais. Tchau.